A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Mário Guimarães, atual diretor-geral da Escola Superior da Advocacia do Estado de Pernambuco, e estou aqui para iniciar o painel de número 123 do primeiro Congresso Digital Covid-19, organizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Um evento que já marcou época, extremamente qualificado e com um número imenso de palestrantes. E um evento desse tamanho não é feito apenas por uma pessoa, mas eu registro aqui minha gratidão e minha satisfação em poder participar na pessoa do meu presidente da Escola Superior da Advocacia Nacional, Rony Pros Duarte, e vamos iniciar esse painel que tratará da judicialização da pandemia no Brasil. A pandemia chegou de uma forma muito repentina e alterou a forma de agir e de se relacionar de muitas pessoas, e aí nós temos o Poder Judiciário sendo demandado tanto para tratar de questões públicas quanto privadas, e para tratar de um tema tão importante e tão pertinente, nós teremos três grandes nomes, três grandes juristas, o doutor Nelson Juliano Matos, a doutora Vera Caram e o doutor Valdetário de Andrade Monteiro. Esse painel ele terá 1 hora de duração, cada palestrante falará por aproximadamente 18 minutos, e nós começaremos com o professor Nelson Juliano Matos. O professor Nelson, ele é associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Piauí, é doutor em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, mestre em Direito pela UNB e já foi presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Piauí. Doutor Nelson, a palavra está com o senhor. Obrigado, doutor Mário. Eu estendo essa saudação à professora Vera Caram, querida mestra, ao doutor Valdetário também. É uma enorme honra, mais do que uma honra, é um prazer estar aqui discutindo com figuras tão ilustres, tão preparadas. E eu acabei de ser brindado também com a sua presença, doutor Mário, que me lembra da Faculdade de Direito do Recife. Sempre me causa enorme saudade da sua terra e de onde eu estudei a graduação e o doutorado também. Então, é muito bom estar com o senhor nessa mesa para discutir a judicialização e a pandemia. Esses últimos 4 meses, eles foram realmente bastante esclarecedores, porque revelaram cruamente algumas verdades, algumas realidades, a realidade que muitas vezes não gostaríamos de ver, não gostaríamos de perceber. Torna visível, por exemplo, que realmente o Estado, particularmente o caso brasileiro, que é o que eu vou mencionar, mas eu acho que isso se estende para além das nossas fronteiras, uma certa incapacidade, uma certa inefetividade do Estado agir. Esta situação de crise, essa situação de certo
insegurança, de incerteza, evidenciou como o Estado tem se mostrado ou se mostra incapaz de responder adequadamente em situações como essa, o que nos leva a alguma dúvida sobre se ele estava, em situações normais, agindo minimamente como deveria agir. Por exemplo, não me parece que as políticas públicas tenham sido respondidas a contento, os problemas federativos se evidenciaram mais do que nunca, uma descoordenação num momento em que se espera do federalismo cooperativo cooperação. As relações entre os poderes também descoordenadas, os agentes públicos, de maneira geral, portanto, tem várias exceções, parecem que não mostraram o espírito público na mesma medida em que se espera numa situação de crise, de caos, quem tem que dar às pessoas comuns, como eu, uma certa segurança, uma certa estabilidade, uma certa liderança. Mas isso não é só no campo do Estado, né? Também parece que se evidencia que no campo da ciência uma certa incapacidade de chegar a consensos, mesmo quando a ciência, submetida a crivos de falseabilidade ou de verificabilidade empírica, de novo, não conseguimos chegar a certezas sobre, por exemplo, como responder a essa pandemia, a essa doença, a esse vírus. Se por acaso a comunidade científica chegou a essas ideias, as pessoas comuns, como eu, não tiveram esta informação de forma precisa. Enfim, isso evidencia, e por fim, acho que é um momento também que evidenciou a nocividade dos extremismos. E talvez esse extremismo é que justifique os outros dois aspectos. A incapacidade que estamos nos dias de hoje de manter algum diálogo, de manter algum acordo, de aceitar o outro, de aceitar o diferente. Enfim, para além de soluções que não tenho, eu acho que esses 4 meses evidenciaram problemas que estávamos resistindo a reconhecer como problemas reais. Com relação à judicialização, que impacta nas 3 dimensões que eu mencionei, informações científicas, relações federativas e relações entre poderes e efetividade do Estado, o que geralmente chamamos de judicialização, ou até mesmo de ativismo, nesses 4 meses, curiosamente, ela se mantém dentro do padrão que tinha em tempos normais, digamos assim. Não se percebe mais excesso e talvez, se formos concluir algo, é exatamente o oposto. Um certo comedimento do poder judiciário nestes tempos. O que eu não digo que seja um defeito, muito pelo contrário. Talvez em tempos de tantas incertezas, esse comedimento parece ser algo... E quando eu digo comedimento, eu estou reconhecendo que há a judicialização da política como havia antes. Por exemplo, ordens judiciais para transferir o equipamento que ia para um lugar para outro, para liberar não sei o quê, ou para arranjar vagas de UTI em algum lugar, especialmente no mês de maio. Agora, parece que, especialmente no mês de maio, nesses 4 meses, foi perceptível esse tipo de ação. Se há uma medida que pode ter realmente chamado alguma atenção, está relacionada ao que ficou conhecido como lockdown. Seja para decretar, seja para não decretar, e assim por diante. Um outro elemento que chamou a atenção, e são tão poucos, por isso a exceção acaba confirmando a regra, é o episódio envolvendo o Supremo Tribunal Federal, e que tomou uma decisão, curiosamente, em certa dissonância com a sua tradição, enfatizando no desenho federativo mais autonomia para estados e municípios e menos para a União.
a princípio, eu até gosto dessa decisão. O que não gosto é o que estranho, eventualmente, é o descompasso com as decisões precedentes. Enfim, estamos realmente numa situação de excepcionalidade, mas é exatamente porque estamos numa situação de excepcionalidade que me leva ao passo seguinte das minhas reflexões. É exatamente nesses momentos em que direitos devem ser vistos com a máxima de atenção. Ou ainda, para uma expressão que se tornou tão frequente nos últimos 4 meses, a possibilidade de flexibilizarmos direitos. Especialmente de flexibilizarmos direitos que são aqueles direitos que antecedem os outros direitos, aqueles direitos que todos podem usufruir igualmente, aqueles direitos que ninguém está disposto a abrir mão, independentemente das circunstâncias. Aqueles direitos que ninguém está disposto a abrir mão, mesmo com a utilidade do seu cerceamento, da sua restrição. Aqueles direitos que, se eles forem flexibilizados uma vez, é um precedente que permitirá que eles sempre sejam feitos. Neste ponto, eu diria que senti falta de algumas decisões judiciais que pudessem proteger contra a utilidade, contra a maioria, esses direitos. Mas eu sou obrigado também a reconhecer que as demandas também não chegaram ao Poder Judiciário. Vou trazer um exemplo curioso. Em vários lugares isso aconteceu, mas o caso específico que eu quero mencionar é o da França, quando o Conselho de Estado decidiu quanto a questões religiosas ou a abertura de templos religiosos. A decisão, na verdade, não foi tão radical assim, ele apenas considerou que havia uma certa desproporcionalidade na regulamentação do governo. Eu não percebi demandas soube de um ou outro caso, mas não percebi, por exemplo, com relação a esse aspecto religioso, tão preso à tradição ocidental, sendo demandado decisões judiciais. Enfim, eu citei este exemplo da questão religiosa porque, historicamente, é um aspecto clássico para talvez porque as próprias autoridades religiosas tenham ponderado e considerado que o Estado, que o governante, prefeitos, governadores, etc., agiram de forma apropriada. Enfim, me conduzindo para o final, eu diria que, como eu lhes disse, isso é bastante elucidativo, tanto sobre a eficiência do Estado, tanto quanto a confiança que temos nas ciências, mas também na verdadeira natureza da judicialização. E a cada dia eu me torno mais crente, mais confiante, acredito mais de que a judicialização da política ela é menos uma causa e ela é mais um efeito. E eu sou obrigado, é claro, a fazer uma pequena distinção entre... As expressões são muito confusas, então eu vou usar expressões livremente aqui. Uma ideia de judicialização forte, uma ideia de judicialização fraca, ou uma judicialização diferente de um ativismo judicial. Eu sei que essas expressões são muito confusas, mas o que eu quero dizer quando eu chamo judicialização fraca ou ativismo, ela tem um elemento aí de transgressão. Ela tem aí uma decisão judicial que sai do normal, que contraria seus precedentes, que está motivada por questões partidárias, por questões ideológicas, por questões religiosas que sejam. Não é disso que eu estou falando. Me parece até que isso existe, sim, mas, como transgressão, isso é um problema do sistema que é incapaz de expurgar transgressões. É um problema de desenho institucional que não é capaz de, enfim, de retirar ilícitos,
de fazer verificações, etc. E aí eu me centro mesmo na ideia principal, que é o que eu chamei de judicialização forte ou simplesmente de judicialização da política. E acho que, às vezes, quando criticamos a judicialização, se entendido, se eu tiver razão em que ela é efeito e não causa, há um quê de, não diria de contradição, mas há um quê de querer o melhor dos dois mundos. Parece que a judicialização é provocada, sobretudo, por algo que é que lhe dá causa, que são uma ampliação enorme de direitos e um acesso fácil ao poder judiciário. Quando eu digo uma ampliação de direitos, eu estou dizendo direitos positivados pelo Constituinte ou pelo legislador. Portanto, se é o próprio poder político, se é o próprio legislador que diz os direitos são esses, que diz, cidadão, esse é o caminho para ir ao judiciário para ter os seus direitos. Parece um pouco estranho esperarmos dos juízes simplesmente dizer, eu não vou decidir. Como não decidir se é o próprio legislador que mandou, que disse que aquilo é direito ou não? O que nos leva a, se achamos que, eu não estou fazendo juízo se essa atuação do judiciário nos últimos 20 anos, ou pelo menos nos últimos 10 anos, ela é boa ou ruim. Mas se ela for ruim, a maneira de restringi-las não é esperar que os juízes mudem a sua própria maneira de agir. Mas, pelo contrário, se esta é a decisão, os direitos precisam ser selecionados. E o acesso ao judiciário também precisa ser restrito. Me parece que não dá para ter uma coisa e a outra ao mesmo tempo. Isto é um dilema terrível de ser decidido. Terrível mesmo, porque, em alguns casos particulares, essa decisão judicial e essa fluidez judicial é boa, mas em outros casos não. Assim também, confiar nos juízes é também não confiar na maioria, não confiar no espaço político para se autogovernar. E, de novo, é um dilema difícil de resolver, porque tanto o povo frequentemente erra, tanto as maiorias frequentemente erram, tanto os políticos frequentemente erram, como os juízes também. E, portanto, é um dilema de um mundo imperfeito, em que é para escolher não uma solução perfeita, mas para escolher aquele mundo que melhor se ajusta ao Brasil que nós queremos viver, ou pelo menos que nós nos sentimos confortáveis para viver. Eu acho, doutor Mário, que me ative ao tempo, e não sei se falarei no final, se não, já antecipadamente agradeço pelo convite da Ordem dos Advogados, e por um evento tão bem organizado como esse Congresso Digital. Muito obrigado. Agradecemos a exposição, a brilhante e enriquecedora exposição do professor Nelson, que trouxe tantas provocações. Uma pena que nós não tenhamos mais tempo para poder continuar a ouvi-lo. Tratou aí de alternância de poder na questão histórica do Nelson, tanto nos entes federados, dessa variação de estados e municípios com mais ou menos poderes em relação à União, e aí eu tenho certas dúvidas se essa decisão do STF foi uma questão pontual ou se é uma mudança realmente de entendimento, enfim, mas também o equilíbrio na alternância dos poderes efetivos, de um poder judiciário mais atuante hoje em dia, talvez diante de uma lacuna de legitimidade dos demais poderes, mas enfim, eu sou o moderador e não estou aqui para palestrar. Para palestrar, nós temos um grande nome que seguirá aqui, eu tenho certeza que com mais informações enriquecedoras, a doutora Vera Caram. A grande satisfação recebê-la no Congresso, doutora, que é doutorada em Filosofia pela New School for Social Research, professora associada de Direito Constitucional do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade do Paraná,
coordenadora do Núcleo de Constitucionalismo e Democracia do Centro de Estudos da Constituição, SECONS, da UFPR. Doutora Vera, reitero a satisfação em tê-la no nosso evento e a senhora tem a fala pelos próximos 18 minutos. Obrigado. Obrigada, doutor Mário, é uma honra para mim compartilhar, não só participar desse evento organizado pelo Conselho Federal da Ordem, mas compartilhar esse painel com o meu querido amigo Nelson Juliano, não é? Ele também é um mestre para mim, com o doutor Valdetário e com o senhor e quem mais está aqui nos ouvindo. É uma oportunidade ímpar para nós, infelizmente, não debatermos, mas pelo menos temos essa interlocução por meio das ideias que externalizamos aqui. Eu confesso que não combinei com o Nelson, mas eu vou falar de dos três casos que envolvem o problema federativo, que envolve a questão da separação de poderes e o que afeta a questão da colegialidade nas decisões do STF. Né? Se houver tempo hábil, vou falar desses três casos. Se não houver, naquilo que eu puder antecipar, fica para depois, numa outra oportunidade, né? Todos nós, doutor Mário, doutor Valdetário, doutor Nelson Juliano, podemos conversar mais para frente. Eu compartilho absolutamente tudo o que disse o Nelson e também faço essa introdução dizendo desse momento em que há crises sobrepostas, a crise pandêmica, a crise econômica e a crise institucional. Eu realmente acredito que nós estamos passando por essas três crises que afetam algo que nós considerávamos estável. Essa estrutura do Estado democrático constitucional parecia bastante estável, mas de uns tempos para cá ela vem se desmanchando, né, e afetando a nossa estrutura não só republicana como democrática. Em relação às respostas que as instituições têm dado a essas crises sobrepostas, a gente vê que o Poder Executivo tem dado respostas, ao meu ver, não tão satisfatórias. Não estou falando do ponto de vista político, estou falando do ponto de vista da instituição e das ações institucionais. Na medida em que ele tem governado por meio de decretos e medidas provisórias, em alguns casos exorbitado do seu poder normativo, não há constrangimento sequer em decretos que atentam contra a Constituição, seja na forma, seja no conteúdo. E quando há um desequilíbrio no nosso sistema, na nossa separação de poderes, a gente tem um sistema de checks and balances que faz com que o judiciário seja aquela instituição que vai avaliar se houve excesso ou não. Quer dizer, ele vai fazer esse tipo de controle, vai fazer o exame da constitucionalidade. Isso, particularmente, eu quero focar aqui na ação do STF. Então, o judiciário é justamente a garantia de que os excessos, as ilegalidades, as inconstitucionalidades não passarão, não é? Diante do que o Conrado Rubner Mendes chama de a incontinência generalizada do Poder Executivo. Mas, quando o judiciário é chamado a falar, será que essas respostas, mais especificamente do Supremo Tribunal Federal, a esse estado de crise sobreposta, será que as respostas são satisfatórias? E aqui eu vou aproveitar de um trabalho que eu fiz com meu colega de Faculdade de Direito, o professor Miguel Godoy, que foi recentemente publicado, onde nós analisamos as respostas que o STF tem promovido à crise. Então, há 3 recentes decisões do STF que evidenciam o fato de que as respostas elas se acertam no mérito, erram na forma, e quando acertam
na forma, erram no mérito, ou seja, eu estou trazendo as questões para nós pensarmos nos problemas, né? E claro, para refletirmos de maneira construtiva e colaborativa. Em hipótese alguma, eu quero fazer uma crítica que seja destrutiva, longe disso. A primeira decisão que eu queria comentar é que afastou a exigência da lei, as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Então, houve uma cautelar monocrática do ministro Alexandre de Moraes, na ADI 6357, ela foi dada num domingo e que permitiu uma atuação ampla do Estado sem as exigências e formalidades da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, ainda que no mérito essa decisão tenha sido bastante razoável, na forma ela é bastante controversa. Primeiro, porque é uma cautelar monocrática em ADI, algo que não encontra sustentação nem na Constituição, não há nada que a Constituição disponha sobre conceder poder individual a ministro do STF, não encontra amparo na Lei 9868, que regulamentou as ADIs, onde se determina que cautelar em ADI seja sempre colegiada, podendo ser monocrática apenas no período de recesso, não encontra amparo no Código de Processo e nem no regimento interno do STF. Então, essa é uma decisão que traz essa ordem de problemas, né? A decisão poderia ter sido colegiada, e mesmo num domingo poderia, porque quando ela foi proferida, o STF já havia ampliado o uso do plenário virtual pelos ministros, não é? E, nesse caso, poderia ter sido dado a todos os ministros, numa sessão colegiada, a tomada de decisão. Então, vejam, se o STF pode julgar tudo pelo plenário virtual, por que não pode julgar uma cautelar urgente como essa, num período de crise como esse da pandemia, né? Então, eu volto a afirmar, né, eu e o Miguel escrevemos isso, que se ela não parece errada no conteúdo, ela erra e erra muito na forma. E claro que esse erro formal leva o STF diretamente para a gestão cotidiana da crise pandêmica, da crise financeira, da crise orçamentária, e parece que o STF está aí numa espécie de substituição do Poder Executivo. Eu não estou dizendo com isso que as respostas do Executivo são boas, eu só estou dizendo com isso que talvez não seja o caso do Judiciário avançar tanto, né? E quando avança, fazê-lo formalmente de uma maneira tão controversa. Outro caso diz respeito a uma iniciativa do então presidente do STF, à época, em relação a um projeto de lei para definir o regime jurídico emergencial para o direito privado durante a pandemia. Veja, iniciativa de lei que parte do presidente do STF, que conta com a coordenação de um ministro do STJ e que conta com a colaboração de diversos juristas do direito privado. Esse projeto de lei, né, previa a suspensão de prazos, enfim, uma série de coisas, até que ele foi protocolizado no Senado pelo senador Anastasia, e, de fato, é uma iniciativa legislativa importante, mas tem algo aí que chama atenção, que é justamente o fato de ter magistrados atuando como legisladores. Então, se nós perguntássemos, o PL é necessário? É necessário. Ele é oportuno? É oportuno. Ele deveria ter sido
de iniciativa e coordenação e elaboração de magistrados, aí eu já tenho minhas dúvidas. Sobretudo porque são esses que vão, num momento futuro, avaliar, caso não sejam provocados, a própria constitucionalidade do PL. Não é? Então, não me parece que seja razoável que os magistrados, e sobretudo os ministros que integram a Suprema Corte, ajam como legisladores delegados ou até mesmo consultores legislativos. Não é? Se eles querem dar, se o STF quer dar sua contribuição, quer dar sua sugestão, eu acho que tem que fazer dentro das possibilidades que lhes são dadas. Né? Então, não me pareceu nada razoável essa iniciativa do então presidente do STF à época. Né? Me parece que o mais adequado seria que o processo legislativo ficasse na seara que ele que é da sua competência. Também acho que essa não é uma melhor forma de estabelecer diálogo entre os poderes. Isso que o Nelson já antecipou, né, de que a relação entre os poderes tá bastante fragilizada, delicada. Não me parece que, para melhorar esse relacionamento entre os poderes, essa seja uma boa iniciativa. Né? Ou seja, é uma forma ruim de estabelecer diálogo com os outros poderes, porque desinstitucionaliza, ao nosso ver, o Supremo, politiza indevidamente a presidência da Corte e também se funda numa espécie de personalismo voluntarista do presidente da Corte. Né? É também uma atuação que acaba isentando os legisladores da sua função e do ônus que eles têm de agir e legislar adequadamente, e torna o STF uma espécie de consultor legislativo informal e ad hoc. Né? Eu não estou aqui dizendo que o PL não era relevante, a matéria não era, inclusive, urgente, mas o que deveria ter sido feito? Um projeto de lei pela via devida, né? Ou até mesmo uma MP. O último caso, a última decisão que eu queria trazer é que foi dada na DPF 663, que autorizou a Câmara e o Senado a alterarem o regime de tramitação das medidas provisórias. De novo, foi uma decisão monocrática, né, dada pelo ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a Câmara e o Senado a alterarem o regime de tramitação das medidas provisórias. Se alterou, portanto, o rito de edição e a análise das MPs que se relacionam à pandemia. O ministro, na sua decisão, ele autorizou a dispensa de análise das medidas provisórias pela comissão mista, e, nesse sentido, elas passaram a ser analisadas diretamente pelo plenário de cada casa. Ele também autorizou a diminuição do prazo da análise das MPs, conforme o sistema de deliberação remoto da Câmara e do Senado. E o que a Câmara e o Senado fizeram muito rapidamente? Né? Eles encamparam essa autorização
e editaram um ato em conjunto que altera o rito de tramitação e votação das medidas provisórias. E aí a pergunta que fica para nós é se é possível alterar o rito constitucional de MP por decisão do STF ou por ato conjunto das casas. Me parece que a resposta é simples. Se a Constituição que define isso, me parece que decisão judicial e ato conjunto das casas não podem alterar, né? E foi o que aconteceu. Então, comissão mista e prazos são temas constitucionais, né? Integram o rito que está lá previsto pela Constituição. Não me parece que eles estejam à disposição do STF para que, por meio de decisão judicial, façam essa alteração, ou que estejam à disposição da Câmara e do Senado para que, por meio de ato conjunto, também façam essa alteração. Ou seja, são temas que, ao meu ver, ao nosso ver, para que sejam modificados, eles exigiriam alteração da Constituição. Leia-se, emenda à Constituição. Mas não foi o que aconteceu. Essa alteração, tal como ocorreu, né, por ato conjunto das casas e por decisão judicial, ao que me parece, ela afronta a Constituição e ela determina, ela inventa, ela cria um rito constitucional temporário para as medidas provisórias. Né? Eu e o Miguel, quando escrevemos esse artigo, estávamos discutindo isso, a gente achou absolutamente excepcional, ou seja, não há nada mais excepcional do que isso e que passa a ser a regra, né? Então, parece que as respostas judiciais ou a judicialização decorrente da pandemia levou a respostas que, não obstante a urgência, elas contrariam por demasiado a Constituição. O STF deu uma interessante e boa decisão, ao meu ver, quando, como disse o Nelson, não sei se eu estou com tempo ainda, doutor Mário. Estamos com 17 minutos de apresentação. Tá, então já estou concluindo em 1 minuto aqui. Em relação aos estados e municípios, né, foi interessante, mas, como disse o Nelson, talvez esse lampejo de bom federalismo, de um federalismo diferente, vai de encontro, não ao encontro ao que o Supremo vinha decidindo, sobretudo no controle de constitucionalidade. E, assim, de repente, ele muda toda a sua trajetória. Então, eram essas as minhas considerações, e desde já eu queria cumprimentar o doutor Mário pelo seu aniversário, é isso? Queria dizer da honra de estar aqui com o Nelson e o Valdetário e agradecer ao honroso convite do Conselho Federal, que muito me agradou. É isso. Agradeço a exposição da doutora Vera, foi na linha do doutor Nelson também, na provocação da separação dos poderes, da harmonia que deve existir entre eles, tratando aí, talvez, doutora Vera, de um vácuo de poder, e onde há vácuo de poder, um outro poder se sobrepõe, dessa atuação excessiva do STF, que deveria servir de guardião da Constituição, e não de seu alterador da Constituição. Mas, enfim, teremos como último expositor o doutor Valdetário de Andrade Monteiro, que é advogado, procurador do Conselho Federal da OAB para os Tribunais Superiores, foi presidente da Comissão Nacional de Saúde Suplementar da OAB nos anos de 2016 e 2017 e é especialista em Direito Empresarial pela PUC São Paulo e professor da Escola Superior da Advocacia da OAB Ceará. Doutor Valdetário, o senhor tem a palavra pelos próximos 18 minutos.
Bom, boa tarde a todos os que nos acompanham nas redes. Quero parabenizar pelo aniversário do querido Mário, que tem essa árdua tarefa de levar conhecimento à advocacia pernambucana e, como se vê aqui, com conteúdo, com responsabilidade. Ao amigo Nelson Juliano, que de forma muito sensata e objetiva expôs o tema de modo brilhante. E a doutora Vera, que essa rosa linda entre esses espinhos aqui, nessa pequena palestra, pôde nos abrilhantar. Eu tenho a honra muito grande, a alegria muito grande de compartilhar com os colegas de OAB uma experiência riquíssima. Eu fui em OAB, só não ocupei o cargo de diretor nacional ou presidente nacional, mas fui presidente da OAB do Ceará por 2 vezes, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, fui secretário-geral da Ordem do Ceará, tesoureiro, diretor do Conselho Federal para o CNJ, tive a honra de, como conselheiro federal, ter sido indicado para o CNJ e faço essa pequena explanação porque toda essa minha experiência em Ordem dos Advogados do Brasil me trouxe a um momento, doutora Vera, muito especial da minha vida, que foi viver 1 ano como chefe da Casa Civil de um governador que é, acima de tudo, um advogado. O governador Ibanez Rocha foi presidente da OAB do Distrito Federal junto comigo, é meu sócio na advocacia, divido assento com ele na Ibanez Rocha Advogados, ele está licenciado, obviamente, pelo exercício do cargo, mas quando o Ibanez me fez o convite, eu ainda tinha um bom período de CNJ, ainda tinha em torno de 7 meses, 6 meses para ocupar o cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, que é, sem sombra de dúvidas, uma honra muito grande. Eu tive a oportunidade de dividir a plenário com o ministro Lewandowski por um período de quase 1 ano, depois 2 anos com a ministra Carmen e quase 1 ano com o ministro Toffoli. Então, pude conviver com um colegiado extremamente rico. E tudo isso culminou com a pandemia. Eu jamais imaginava, Nelson, e Vera e Mário, que depois de ter exercido a presidência da OAB, depois de ter exercido o cargo de conselheiro federal e conselheiro do CNJ, teria a oportunidade de viver momentos tão ímpares. Por quê? Em julho, quando eu assumi a Casa Civil do ano passado, a Casa Civil do DF, nós não imaginávamos nunca, jamais, em hipótese alguma, que nos depararíamos com algo tão avassalador, do ponto de vista psicológico, social, econômico e, sobremodo e, sobretudo, jurídico. Digo isso porque, se nós analisarmos o Brasil, e eu vou aqui consumir o meu tempo da forma mais rápida possível, mas é bom nós lembrarmos que o efeito judicialização no Brasil vem, sobremodo, de uma gangorra constitucional que começou em 1824, com a Constituição Imperial. Depois, rapidamente, em 1891, nós migramos para a sensação e para o prazer de sermos uma república federativa, e aí, logo mais, em 34 e 37, nós experimentamos, num sobe e desce de direitos e garantias, o que seria uma ditadura. Para, de novo, em 67 e em 69, nós termos a reviravolta do que havia sido sem ter sido. E não vou me esquecer de 1946, porque era uma forma de repudiar o que tínhamos vivido com Getúlio Vargas. Isso, para o leigo, pode parecer uma coisa simples, mas para um acadêmico de direito, eu quero dizer que é fundamental ele entender que nós depositamos na Constituição, na Carta Magna de 1988, todas as esperanças de solução da saúde, da educação, da habitação, do direito ao exercício pessoal de direitos. Eu acho que são poucas as constituições do mundo que têm no texto constitucional, de forma tão explícita, direitos e garantias fundamentais e pétreos. Nós temos. Começa no caput do artigo 5º, quando diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí você traz direitos e garantias que os brasileiros, e eu digo isso como nação, nós nem imaginávamos que teríamos. Eu milito na área tributária há muitos anos, no direito empresarial e administrativo, e posso lhes afirmar que quando comecei a advogar na década de 90, muitos empresários tinham receio, o Mário, que é mais jovem aqui, e a doutora Vera, que é uma adolescente na advocacia, não hão de lembrar,
Mas, com certeza, doutora Vera, muitos empresários tinham medo de ir ao Poder Judiciário discutir a sua carga tributária, porque teriam sobre si o ônus de ter fiscalização, perseguição. E aí, após a Constituição de 88, todo mundo se animou a dizer, olha, eu posso ir ao Poder Judiciário. O Judiciário pode opinar sobre o meu direito, eu tenho direito de, na vida civil, casar, separar, ter filhos, e qualquer controvérsia relacionada a direitos individuais, coletivos, o Judiciário terá que dar a última posição para que eu possa exercer com todo o lastro, com todo o horizonte possível, a Constituição Federal de 1988, que nos torna cidadãos. Só que o Brasil, ele parece que tem assim, uma queda natural, infelizmente, a ser um eterno fla-flu, a ser um eterno tudo ou nada. Então, assim, dentro de uma perspectiva alemã do direito, ou de uma perspectiva italiana, ou mesmo americana, o judiciário é utilizado como instância final para a solução de litígios que necessariamente não são resolvidos no seio da própria sociedade. No Brasil, nós invertemos um pouco essa premissa e levamos primeiro ao judiciário para depois ter uma audiência de conciliação para nós imaginarmos se temos a solução desse litígio. E isso me parece algo extremamente deletério à boa hermenêutica do direito, porque você primeiro judicializou a nação, e no CNJ eu pude visualizar materialmente isso. Não é o fato da digitalização ter empurrado tudo isso para dentro do sistema de HD que fez ele desaparecer. São milhões e milhões e milhões de ações. A minha OAB no estado do Ceará é 11.140. A do Ibanez aqui é 11.000 e pouco. A do Felipe no Rio, algo assim. Eu estou falando hoje no Rio de OAB 200 e tantos mil, no Ceará 50 e tantos mil. Então, nós empurramos esses jovens bacharéis no curso de Direito para a judicialização. O bom advogado, eu fui professor de processo civil nos anos 2000, quando eu comecei a dar aula de processo civil, o advogado que era satisfeito com a profissão, que era bem sucedido, é aquele que tinha 10 mil ações. O sujeito batia no peito e dizia, não, eu sou de um escritório que tem 15 mil ações. E o Poder Judiciário sem conseguir dar vazão a essa demanda. Demanda essa que se tornou humanamente e ciberneticamente impossível de ser solvida. E aí, para encaminhar para a judicialização do país em tempo de pandemia e somar e albergar a minha experiência na Casa Civil, nós nos vimos com algo que não tem manual. A pandemia ela é algo que é vivida dia a dia, seja pelo governador, pelo secretário de saúde, pelo secretário da Casa Civil, pelo secretário de Segurança Pública, pela imprensa como um todo. As pessoas estão inventando formas, são 7 dias corridos, divididos por 14, que não há precedente no mundo moderno, porque a última pandemia nós não tínhamos sequer o rádio para estabelecer a comunicação. E agora nós estamos vivendo a pandemia de tempo real. Um novo caso na China, agora, nesse segundo, ele pode ser averiguado pelo site. E aí você soma todo esse processo de judicialização a partir de 1988, em que o Congresso Nacional não consegue mais legislar sem ir ao Supremo. A Câmara Municipal da cidade não consegue mais legislar sem ir ao juiz de direito daquela comarca. Em que as Assembleias Legislativas e Câmara Distrital do Distrito Federal dificilmente conseguem resolver as suas pendências de formação de mesa, que seriam naturalmente discutidas pela política, como deve ser, que não vá ao Poder Judiciário pedir uma opinião. Todo dia, a cada votação de uma nova lei, o Supremo recebe, em média, 5, 10 ações novas para discutir aquilo que o Congresso Nacional já discutiu. É como se o Brasil tivesse um jogo que ele tivesse sempre uma prorrogação. Não, eu tenho sempre que fazer uma prorrogação. E aí, esse contexto que eu finalizo aqui, a minha caricatura, para que o ouvinte, o telespectador do futuro que venha a ver a brilhante explanação de vocês, que ele possa refletir sobre o seguinte: não está na hora de nós, profissionais do direito, advogados, magistrados, promotores, procuradores, entendermos que toda essa massa de informação processual, ela está voltando agora para a sociedade. Então, não tem leito de UTI, ao invés de utilizarmos da política e a Câmara pressionar o governante a instalar o leito, nós vamos levar isso ao juiz para que o juiz peça uma ordem e que fabrique-se
uma medida mágica de criar o leito. E é como se nós, ao entregássemos ao Poder Judiciário, diminuíssemos o fardo. É aquela boa e velha metáfora do mico que é transferido de um para outro e após transferir essa responsabilidade, eu me desobrigo do mundo. E aí, assim, para ser bem sincero, num debate tão rico como esse, de resumido a participação de cada um a 18 minutos, a minha ideia e o meu centro de discussão é que em eventos como esse, tão bem promovidos pelo Conselho Federal da OAB, a gente possa cada vez mais discutir um processo de conscientização em que cada esfera de poder ela passe a chamar para si competência e responsabilidade para a solução específica das suas demandas. Não será uma sentença judicial que irá especificamente acabar com o Covid. Eu confesso que até alguns magistrados tentaram no Brasil. Olha, a força dessa magistratura é tão hercúlea, é tão nobre, que alguns magistrados disseram, eu vou dar aqui uma canetada, né? Tem governador que disse, olha, eu vou fazer um decreto aqui e acabo com o Covid de uma vez. Só que esse é um problema sistêmico da sociedade. A pandemia mostrou que as medidas elas são várias, elas são nacionalizadas e elas são coletivas, mas além de mundiais, elas são regionais, elas são minimamente pessoais. Então, não adianta só o isolamento, não adianta só o crescimento do atendimento à saúde, que já vem precário no Brasil desde 1500, quando aportaram aqui, os índios deram conta da falta de tabaco para fazer as suas atividades religiosas de sanitarização, até hoje. Nós não temos UTI suficiente nem pré-pandemia, imagine pós-pandemia. Mas nos parece ser confortável, esse momento da história em que o Brasil vive, transferir ao Poder Judiciário, através da judicialização, uma responsabilidade muitas vezes coletiva. Então, a Câmara não consegue internamente solucionar suas demandas, eu entrego para o Poder Judiciário e eu digo, olha, a culpa é do Supremo. O ministro Toffoli está em recesso, está em plantão por conta desse recesso, e ele que resolva. Já não é mais minha responsabilidade. E assim vem a Defensoria Pública, assim vem o Ministério Público, num processo, no meu entender, desarrazoado de hiperjudicialização, em que promotores e procuradores muitas vezes judicializam por judicializar, sem sequer pedir informação à parte, sem sequer pedir informação ao poder público, transfere ao juiz a responsabilidade de busca e apreensão, de bloqueio de bens, e aí nós vamos, por outro lado, para exercer a ampla defesa e o contraditório, gerar o triplo, quádruplo de judicialização, e aí você vai acumulando um número tão absurdo de processos que fazem a sensação vã, no meu humilde entender, de que estaria por isso resolvido. Eu ainda sou daqueles alunos do direito, eu tive um professor de direito administrativo assim magnífico, um procurador da Fazenda Nacional, lá no Ceará, chamado Zainito Holanda, ainda está lá lecionando até hoje. E o Zainito Holanda me dizia uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, o princípio basilar de qualquer direito é sempre a premissa do fato. Narra-me factum dabitur jus. Narra-me o fato, dar-te-ei o direito. Não há algo mais cristalino que isso. Agora, é impossível, dentro de um critério de jurisdição, que todos os fatos, do amanhecer ao entardecer, varando as estrelas do anoitecer, se leve ao Poder Judiciário a análise de tudo. E assim, é muito lamentável que num país de bacharéis, e nós somos um país de bacharéis, eu digo isso porque como presidente de OAB, e como eu tive a oportunidade de presidir a OAB mais de uma vez, eu pude ver essa luta contra a banalização dos cursos de direito, que nós dizíamos que chegaria aqui, e chegou. Infelizmente, colocando esse entulho verborrágico da judicialização, não para baixo do tapete, mas para dentro de HDs. Ou pior, nas nuvens. E aí dá aquela falsa sensação de que hoje você vai nas varas, não tem processo, de que tudo está sendo julgado, de que... eu já vi uma pessoa defender há poucos dias, muito interessante, professora Vera, a pessoa me disse assim, Valdetário, o ideal é que quando passar a pandemia, o judiciário fique virtual.
E aí eu fico imaginando, imagine aí, meu querido Nelson Juliano, eu fico imaginando o cidadão comum que busca um direito seu e que mal consegue usar o celular pela falta de crédito para se conectar, ele vai ser obrigado a esperar que um dia venha uma nuvem carregada de bits e bytes e descarregue um raio na sua cabeça lhe dando a informação dessa sentença. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de engendramento escatológico de que nós solucionaremos o problema do mundo colocando longe de nós, a pandemia provou que não é assim. Então, quando eu imagino essa gangorra, como falei, de 24, de 91, de 1891, de 34, 37, 46, 67, 69 e 88, nós começamos a pensar. Talvez a reflexão deva ser feita agora da advocacia em relação ao Poder Judiciário e do Judiciário em relação aos poderes da União, independentes e harmônicos, mas que precisam ser exercidos por cada um. Eu fico muito feliz de falar sobre isso, porque o ministro Toffoli me auxiliou quando estava no CNJ, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, com o apoio do presidente Lamarck e do presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, a obrigar os cursos de direito que tenham disciplinas obrigatórias e não só optativas de mediação, arbitragem e conciliação, porque nós vamos passar durante muito tempo, 10, 20 anos, mudando uma cultura que nos foi imposta, sem nos apercebermos de que a judicialização era o correto, né? O grande advogado deve ser, obrigatoriamente, o grande ajuizador, o grande litigante. Quando nós percebemos que esse judiciário não consegue dar essa vazão e que o ideal para nós é que os grandes advogados, as grandes estrelas da advocacia, possam ser grandes conciliadores e grandes intérpretes pré-judicialização. Daí o fortalecimento, não em 140 caracteres ou numa pequena foto de rede social, mas em algo um pouco mais alongado, em que os estudantes, sobremodo os estudantes de direito, possam entender que para desenvolver um raciocínio, para criar tese e antítese, eu preciso de um pouco mais de 140 caracteres, para que você possa entender melhor esse processo de desenvolvimento hermenêutico, interpretativo, axiológico, e aí você não precisa levar para o juiz decidir. Eu tenho como decidir, porque eu, cioso que sou dos meus direitos, repassarei aos meus clientes. Então, eu fiquei muito feliz com a experiência de ser chefe da Casa Civil, porque convivendo com o governador Ibanez, como disse, presidente de ordem e advogado de boa cepa, ele tinha em mente sempre isso. Eu fui eleito para ser governador. Então, não tenho medo de tomar as minhas decisões como governador. E aí, o Poder Judiciário deve analisar as controvérsias que são próprias dele. Agora, o exercício do poder eleito, constituído, constitucionalmente firmado, ele precisa ser exercido. E nós, a advocacia, temos que dar a nossa contribuição. Você, acadêmico de direito que nos escuta e que nos escutará no futuro um dia, quando tiver no YouTube mudando de página, como nós mudávamos no passado, de controle remoto, de zap, de canais, que você possa entender o mundo, interpretar o mundo, dar judicialidade ao mundo, mas necessariamente não colocar a judicialização. Então, deixo aqui essa minha breve reflexão. Agradeço, tenho uma alegria enorme de poder participar com nomes como a doutora Vera, como o Nelson, como o Mário, de um momento tão ímpar da história do nosso país, em que uma conferência com 110 mil inscritos pode se realizar de forma tão tranquila, de forma tão evolutiva para o direito. Muito obrigado. Agradeço a fala do doutor Valdetário. Reitero a satisfação de ter recebido cada um dos senhores, doutor Nelson, doutora Vera, doutor Valdetário. A minha satisfação de poder participar desse grandioso evento que ficará na história do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradeço a participação de todos na assistência que estão aqui nos ouvindo e informo de que logo na sequência, ao finalizar essa mesa, começaremos uma outra mesa tratando de democracia e eleições municipais em tempo de pandemia. Foi uma grande satisfação. Até uma próxima. Obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. Um grande abraço. Abraço a todos.